já que a Sara não chegou, mas já que a gente continua a partir daqui. A gente tem as frações, que obviamente vocês já conhecem, e a gente já trabalhou o ano todo com elas, mas só resumindo basicamente o que é fração, a gente pode pegar uma parte de um todo e a gente pode representar isso como uma fração, basicamente. Existem outras formas de representar frações, a gente já viu várias delas, mas o básico da fração é isso, tá? Por exemplo, aqui tem 4 quadrados e um deles está pintado. Então, a parte que está pintada é 1/4. E assim em diante. A gente tem um número misto. E o número misto, neste caso, isso é um bom resumo para número misto, tá? Para quem não lembra direito sobre o número misto, ele é um número dessa forma aqui, onde o 2 fica no meio e tem as duas partes, a parte inteira e a parte fracionária. Para quem não lembra como operar número misto, você pode considerar o número misto como uma soma de um número em relação a uma fração. Então, tudo que você faz aqui é basicamente uma soma do 2 com isso daqui. Agora, eu não entendo muito bem a existência do número misto. Talvez seja mais a praticidade mesmo. Mas eu também não procurei, então não vou concluir nada. Mas, basicamente, se você tivesse... Eu vou pegar outro exemplo, tá? Tivesse 3... deixa eu colocar ele no meio. Pronto. Se a gente tivesse esse número aqui, o que é que a gente poderia fazer? A gente ia considerar como se fosse uma soma. Então seria 3 mais 4 sétimos. Daí é só pegar e fazer as operações. A gente sabe que isso aqui vai ser uma multiplicação, porque o denominador do 3 a gente pode considerar como 1. Então quando a gente for somar esses dois, isso vai ficar o denominador embaixo. 7 dividido por 1, no caso, continua sendo 7. 7 vezes 3, 21. Então vai ser 21 mais 4. E mais 4, porque afinal 7 dividido por 7 é 1, e 1 vezes 4 continua sendo 4. Então, 21 mais 4, a gente descobre que esse número aqui, que a gente queria operar, isso vai ser igual a 25 sétimos. Ok? Existe a parte que a gente faria para voltar isso daqui a ser um número misto, tá? Porém, não é nessa parte ainda do conteúdo, é um pouco mais à frente. Então, é só a definição simples mesmo do número misto que a gente tem aí que dá para utilizar, tá certo? A gente também vai ter a representação dos números decimais. E basicamente, se a gente for verificar, os números que tem vírgula. Os números que são quebrados, basicamente. Aqui nos números decimais, a gente pode verificar a parte inteira, que é o que vem depois da vírgula, e a parte decimal, que é o que vem antes da vírgula, tá? No caso, eu estou contando antes nessa direção aqui, ok? Mas aí, independente, vocês sabem o que é a parte inteira e a parte decimal, obviamente. É essa época do campeonato, vocês já sabem. Mas é só uma forma mesmo. Então a gente tem essas formas e a gente ainda tem uma forma que a gente vai trabalhar um pouco mais, que no caso são as dízimas periódicas. E são aqueles números que eles ficam se repetindo infinitamente. A gente sabe também que existem as dízimas simples e as dízimas compostas, tá? Eu me lembro disso que a gente deu no sexto ano, parece. A Isso. gente deu com Ketlin. Ketlin disse que era número de hack. Ué. Por quê? Fica um monte de número assim repetido. Era com 0 e 1 só. Não tinha 3, 6. Ah, tá. Ela é tipo códigos binários, entende? Faz sentido. A gente tem algumas coisas que são as dízimas simples e as compostas, tá? Esse é daqui, ó. Esse exemplo aqui é uma dízima composta. Por quê? Porque antes de ela começar a fazer o loop dela, ou seja, começar a se repetir, ela vai ter alguns números intrusos aqui que vêm antes dela, tá? Isso daqui a gente pode considerar uma dízima simples
Essa daqui ainda vai ser uma dízima simples. Essa daqui, por mais incrível que pareça, é também uma dízima simples, tá? Só que ela está se repetindo em grandes números. Uma dízima será considerada simples quando não tiver nenhum número intruso antes dela. Por exemplo, aqui temos 3 e o 5. Uma dízima será considerada composta quando esses números tiverem. Por exemplo, aqui tem, tá vendo? Aqui tem, nesse caso aqui, ó, se a gente for verificar, não tem nenhum número intruso antes dele. É um número grande que está se repetindo, mas não tem nenhum número antes dele. E tem a parte inteira da dízima também, que vocês podem ver aqui, que é esse 2, que a gente vai aprender também como operar. Eu vi uma forma bem simples de transformar isso numa fração geratriz, aí eu vou estar passando para vocês darem uma olhada. Primeiro, para achar a fração geratriz de uma dízima, a gente pode fazer uma coisa desse tipo. Essa parte que a gente conta de quantas vezes, quantos números estão se repetindo é chamado de período, tá? Então, para achar a fração geratriz, a gente conta o período e coloca em relação a números de 9 embaixo. Por exemplo, aqui a gente tem 16, certo? 16, o período dele é 2, porque ele vai ter 2 algarismos. Então, a gente vai colocar embaixo 9 e 9. Então, a gente pega a parte do período, repete em cima e divide por 2 noves, porque são 2 períodos, tá? Se a gente tivesse, por exemplo, 0,333, neste caso aqui, o período é quanto? O período vai ser 1, porque ele só está se repetindo uma única vez. Espera aí que Sara chegou. Bem, o período ele vai ser 3, no caso o período é 1, porque aqui só tem o número 3 se repetindo. Daí, a gente pode então igualar isso como repete o período, que é o número 3, e como o período é 1, eu boto apenas um 9 embaixo. Isso daqui ainda dá para resumir, por quê? Porque essa fração ela não é uma fração que, neste caso, ela não é uma fração irredutível, né? Ela ainda dá para reduzir, ela está numa forma mais composta. Então dá para dividir por 3 em cima e embaixo. 3 dividido por 3 vai dar 1, e 9 dividido por 3 vai dar 3. Aí a gente chega no nosso resultado final. Ok? Então existem outras formas, vai ter também a forma em relação ao período, quando a gente tiver os números, no caso, os números intrusos, ou seja, os números que aparecem antes da dízima começar a se repetir. Por exemplo, neste caso aqui, olha, a gente já tem, no caso, um antiperíodo, tá? O número intruso, e aqui vai ter um algarismo. Então, se você for verificar, o período é 7, porque ele só está se repetindo, e tem um algarismo. Então, o que é que a gente vai pegar? A gente pega esse número 17, adiciona, certo? E subtrai pelo número 1, que é o antiperíodo. Então, geralmente, a gente pega o período, subtrai esse do antiperíodo, tá? Agora, tem uma certa preocupação aqui, dependendo do antiperíodo, tá? Mas, por enquanto, vocês não precisam se preocupar com isso, não. Porque no nível de vocês de dízima periódica, isso aí tá tranquilo, tá? Não vai ser adicionado, não. E por causa disso daqui, em vez de você colocar, no caso, só o 9, porque normalmente a gente bota o 9 porque tem um período só. Então, para os períodos a gente coloca o 9 embaixo e para os anteperíodos, no caso, a gente bota o 0, tá? Então, aqui tem um período, colocou o 9 embaixo. Anteperíodo, colocou um 0 embaixo, ok? Se tivesse aqui 2 anteperíodos, a gente colocaria 2 zeros. E assim em diante, tá? Então, nesse caso aqui ficou 17 menos 1. Tudo isso dividido por 9, no caso, por 90, por causa do 9 e do 0. Então, ficou 16 sobre 90. Isso ainda dá para simplificar. Aqui ele dividiu por 3, em cima, por 3 não, por 2, isso. Dividiu 16 por 2, deu 8. Dividiu 90 por 2, deu 45. Tá certo? Então,
Essa é uma outra forma da gente também poder estar verificando dízimas periódicas compostas, ok? Qualquer coisa, se vocês tiverem algumas dúvidas em relação a alguns exercícios, eu revido isso daqui. Mas como eu disse para vocês, os exercícios a gente só vai fazer depois que acabar o capítulo, tá? Aí eu faço mais uma daqueles, mais um teste com o Kahoot para vocês darem uma olhada. Aqui seria as dízimas periódicas quando a gente tiver a parte inteira. Eu acho que fica bem mais simples de fazer a dízima dessa forma aqui, ok? Por exemplo, aqui a gente tem, olha, 2,444 e assim diante. Então a gente pega a parte inteira e separa da parte da dízima. Quando a gente separasse, é como se a gente pegou isso daqui e colocou 2 mais 0,444. Se você verificar, você somar isso daqui, 2 mais 0,444, você consegue justamente isso daqui. Então você pode separar o número inteiro da dízima sem problema nenhum. Isso facilita um pouco a sua vida na hora de você fazer, porque você não precisa de nenhuma regrinha. Fazer essa dízima, vocês já conhecem. Essa parte inteira é melhor quando a gente transformar na fração geratriz. Então o que é que a gente faz? A gente vai pegar e separando as duas, olha, a gente conseguiu 2 e esse daqui seria a fração geratriz. E no caso aqui a gente tem um período, como a gente só tem um período, a gente vai botar o 9 embaixo. Então, repete o número 4 e coloca um 9 embaixo, porque o período dele é 1. Daí, a partir disso aqui, a gente consegue fazer a soma, né? E a soma desses dois aqui é só colocar o quê? Coloca o 9 embaixo, porque esse denominador aqui é 1. Então, o 9 ele é o que vai ser o predominante. 9 dividido por 1 vai dar 9. 9 vezes 2, 18. Aí aqui 9 dividido por 9 vai dar 1. E 1 vezes 4, 4. Então a gente consegue 18 mais 4. E por final a gente conseguiu 22 sobre 9. Então é uma outra forma também que muda um pouco o sistema da dízima, ok? Mas dá para utilizar. E se fosse, por exemplo, professor, 2,13444, a gente faria a mesma coisa. A gente ia separar e isso daqui a gente consegue calcular. Então é dessa forma que a gente pode seguir adiante com as dízimas, tá? Para finalizar essa parte, como eu disse, eu vou fazer em partes mais curtas. A gente vai ver um pouco sobre o oposto e o módulo. Não, ainda tem a comparação. A gente vai ver o oposto e o módulo no número racional. É óbvio que você já conhece o que é o oposto de um número. A gente viu na revisão da aula passada. Mas basicamente, por exemplo, se eu tenho o número 2, o oposto dele vai ser o quê? Vai ser o menos 2. Se eu tenho, por exemplo, menos 20, então o oposto de menos 20 vai ser o número 20. Então isso aqui não é uma coisa que seja não é uma coisa difícil, tá? O oposto e o módulo não são coisas difíceis. Então, por exemplo, se a gente quiser agora trabalhar com números racionais, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar fazendo com frações, que no caso seria o oposto de 10 sobre 4. Isso vai ser o quê? Ou melhor, o oposto de menos 10 sobre 4 vai ser 10 sobre 4. Não muda muita coisa, tá? O oposto de menos Essa é não. só a parte positiva do número. Não, isso aqui é diferente, tá? Isso aqui é o oposto, tem que tomar cuidado. O módulo e o oposto eles são diferentes. Por exemplo, aqui, ó, o oposto de 1/2 é menos 1/2, tá? Então, o oposto é sempre a parte oposta ao zero em relação a ele. Porque se a gente for utilizar a reta para comparar e colocar o zero no meio, então se a gente tem a posição aqui, ó, 1 sobre 2, que seria, por exemplo, aqui, então o oposto vai ser justamente a mesma posição disso aqui em relação ao zero, só que do outro lado. Então, quando a gente estiver trabalhando com o oposto, a gente simplesmente está vendo o número que vai estar antes ou depois do zero dele.
Se o número for esse, então o oposto dele é a parte negativa dele. E se o número for negativo, o oposto é a parte positiva, tá? É sempre isso. Se for negativo, então seu oposto é positivo. E se for positivo, seu oposto é negativo. A gente também pode verificar isso aqui com os outros números. Por exemplo, menos 0,35. O oposto de menos 0,35 vai ser só 0,35. Apesar que isso parece um 9, né? Deixa eu apagar aqui. O oposto de 0,5 vai ser menos 0,5. Mesma coisa que a gente consegue também com frações do caso do tipo mista, número, ou com numeral misto ou número misto. Se a gente tiver menos 4, 7 terços, então o oposto dele é o mesmo número, só que positivo. Da mesma forma, se eu pegar ele mesmo positivo, então seu oposto é negativo. Então, por exemplo, se eu pegar o oposto dele, vai ser a parte negativa dele, tá? Espera aí que eu coloquei o 4 muito em cima, aí tem que ficar no meio. E a gente também pode fazer a mesma coisa, essa mesma comparação com as dízimas, tá? Se eu tivesse 0, ou melhor, menos 0,333, então o oposto disso daqui tem que ser 0,333. Da mesma forma, se eu pegasse, por exemplo, 1,444, então o oposto dele é menos 1,444, tá? Lembrando novamente, a gente consegue resolver isso daqui para todos, ok? Então o número oposto ele vale para todos os números naturais, não, perdão. Só os inteiros e racionais. Os naturais ele não tem oposto, porque a gente não tem a parte negativa nos números naturais para poder trabalhar. E o módulo é justamente o que o João falou mais cedo, vai ser sempre a parte positiva. Se a gente pegar o módulo de 7 sobre 3, vai ser 7 sobre 3. Agora, se a gente pegar o módulo de menos 7 sobre 3, isso também vai dar 7 sobre 3. Porque o módulo ele não está preocupado com os sinais. Então, sempre que a gente tiver uma coisa modular, isso vai se tornar positivo, tá? Então, é sempre isso. Se a gente tiver, por exemplo, para uma fração do tipo mista, mesma coisa. Se eu botar o sinal aqui, o resultado é igual. Então, não importa como fosse a fração, a gente ia conseguir o mesmo resultado, só que positivo, tá? A mesma coisa vale para um número decimal. Só vai sair a parte positiva dele. E a mesma coisa vai valer para os números, no caso, numa dízima periódica. Se a gente tivesse menos 0,333, o resultado seria positivo, certo? Então, sempre faltou os 3 pontinhos aqui, tá? Só lembrando. Então, sempre seria positivo, independente do que a gente faça. O módulo é basicamente, eu estou indo um pouco mais rápido com o módulo, porque a gente já viu na aula passada e não mudou tanta coisa. Ok? O módulo continua desempenhando o mesmo papel. Para finalizar, a gente vai ver as comparações que a gente pode fazer entre os números racionais. Existem algumas comparações e, basicamente, com racionais positivos, muda um pouco em relação aos negativos, mas basicamente vamos ver assim. Se os denominadores forem iguais, por exemplo, 4 sobre 2, e eu quero comparar com 1 sobre 2. Então, o que é que a gente vai verificar aqui? Como os denominadores são iguais, a gente só precisa verificar a parte de cima.
Então, para os números positivos, a gente só esquece a parte de baixo e compara a parte de cima. Vai dar 5 sobre 2. Sim, mas como a gente está comparando, a gente não está fazendo operações. Lembrando, comparação e operações são duas partes diferentes. Quando a gente quer comparar uma coisa, a gente vai colocar se ela é maior ou igual, se ela é menor ou igual, ou se ela é igual. Ou maior ou menor também, né? Coloquei menor igual, maior igual, ou maior e menor, tá? Vulgo carinhas de chat que o pessoal utiliza. Enfim. Então, existem esses 5 sinais que a gente viu também na outra aula sobre as comparações. Então, se eu quero comparar 4 sobre 2 ou 4 meios com o meio, eu vou comparar a parte de cima do numerador. O 4 eu sei que ele vai ser maior que 1. Então, neste caso aqui, o 4 sobre 2 ou 4 meios é maior que o meio, tá? Porque a gente está comparando quando os denominadores forem iguais. E quando eles forem negativos, vai acontecer a mesma coisa, porém vai ser as características do número negativo. Agora imagine que eu tenho aqui menos 4 sobre 2 e aqui eu tenho 1 sobre 2. Ou melhor, menos 1 sobre 2. Agora eu vou comparar isso daqui. Só que isso daqui a gente sabe que muda um pouco em relação a, no caso, ao que é maior do que quem. Uma vez que o menos 1 ele está mais próximo do zero do que o menos 4. Então, o menos 1, ele teoricamente é maior que o menos 4. Então, a gente pode até colocar aqui que o menos 4 ele vai ser menor que menos 1. Portanto, menos 4 meios é menor que menos 1 meio. Por quê? Porque a gente está trabalhando com denominadores iguais. Quando os denominadores forem diferentes, aí a gente vai ver que muda algumas coisas. Agora imagine que a gente tem 4 quintos e a gente quer comparar com um meio com um meio. O que é que a gente vai poder fazer aqui? A gente faz o MMC desses dois números. Que no caso o MMC é o quê? Esse número é primo e esse número é primo. Então você pode multiplicar. Então multiplique o 5 vezes o 2 e o que é que a gente vai ter? 10. Então a gente vai agora fazer as transformações. Mas lembrando, tá? Que como isso não é uma operação, a gente não vai estar somando não. Com isso daqui, eu vou dizer que 10, tá? De um dos lados. Aí 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 4 é 8. Então, ficou aqui. E esse outro aqui agora, 10 dividido por 2 vai ser 5. Aí eu coloco aqui mais um 10, tá? 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1 é 5. Agora que está dessa forma, eu consigo fazer a comparação. Por quê? Porque ele estava diferente, aí eu transformei para virar denominador igual. Agora, com esses denominadores iguais, eu posso simplesmente fazer a comparação que eu já fiz antes. O 8, ele é maior que o 5. Então, 8 sobre 10 é maior que 5 sobre 10. E daí a gente pode dizer que 4 quintos é maior que 1 meio. Então, para você ver que tem todo um esqueminha diferente que a gente vai utilizando quando a gente está fazendo a comparação fracionária, tá? Quando for negativo, seria a mesma coisa. Só que a diferença é que quando a gente chegasse nessa parte daqui, a gente tinha que lembrar dos números negativos. Mas eu vou refazer aqui, para vocês darem uma olhada como ficaria, tá? Agora, menos 3 sobre 6 e menos, deixa eu ver, menos 2 sobre 5, por exemplo. Isso daqui a gente ainda poderia resumir ainda mais, mas eu vou deixar assim, porque o importante é a Você vai gente dar fazer 30. Como isso. O se MMC vai dar comparar, 30, fica aí fica 30 meio dividido por 6, aí a gente começa assim, 30 dá dividido por 6 dá 5, 5, 5 vezes menos 3, Dá 5 vezes menos 3, menos 15. Só lembrando que, é porque como a gente ainda, eu estou fazendo isso assim, porque na próxima aula a gente vai ver as operações, né?
Aí a gente vai rever isso novamente. Aqui eu só estou operando porque eu realmente vou precisar. Aqui também fica 30. Então vai ser 30 dividido por 5, que vai dar 6. E 6 vezes 2 vai dar 12. Então é menos 12. Daí, o que é que eu comparo agora? Eles estão com denominadores iguais, eu vou comparar a parte de cima. A gente sabe que menos 15, ele tem que ser menor que menos 12. Uma vez que o menos 12 ele está mais próximo do zero do que o menos 15. E o menos 12 vem primeiro que o menos 15. Exatamente. Então, a gente vai dizer que menos 15 sobre 30 é menor que menos 12 sobre 30. E, portanto, isso daqui, no caso, o menos 3 sobre 6 é menor que menos 2 sobre 5. Ok? Então, é isso que a gente pode ver em relação a esses números, tá? Quando a gente está trabalhando com as frações. Agora a gente vai ver também os outros, porque a gente tem número misto, a gente tem número decimal e dízima periódica. No caso aqui, para os decimais positivos, é mais simples, tá? A gente geralmente no número decimal a gente pode ter a parte inteira e a parte decimal, e a gente pode ter apenas a parte decimal. Então, se a gente quer comparar, por exemplo, esses dois números aqui, para ver quem é maior e quem é menor, primeira coisa que você olha é se a parte inteira é maior ou menor. Se elas forem iguais, então a gente pode comparar a parte decimal. Mas, por exemplo, aqui, a gente pode dizer direto que o 4 é maior que o 3. Portanto, isso é maior que esse. Tá? Agora, se, por exemplo, a gente tivesse 3,035 e aqui a gente tivesse 3,036, aqui a gente pode ver, ó, parte inteira é igual, então a gente parte para a parte decimal. Aqui é 0, aqui é 0,35 e aqui é 0,36. Então, 36 nessa parte vai ser maior que 35. Logo, esse vai ser menor que esse. Ok? A mesma coisa seria para o negativo. Só que o negativo a gente vai verificar em relação ao seu, no caso, ao contrário do que geralmente a gente faz, uma vez que os negativos eles funcionam de maneira oposta. Então, se a gente tivesse menos 4,5 e menos 3,6, a gente teria que ver o quê? A parte inteira, menos 4 e menos 3. O menos 3 ele está mais próximo do zero do que o menos 4. Então, esse menos 4 sobre 5 vai ser menor que o menos 3 sobre menos 4 sobre 5, não, perdão. 3,6, né? Menos 3,6 e menos 4,5. Mesma coisa a gente poderia verificar se apenas tivesse, no caso, a parte decimal, tá certo? Então, se a gente tivesse menos 3,35 e menos 3,035, aqui, olha, a parte inteira igual, a gente verifica isso aqui. Esse 0,35, ele está mais longe do zero do que, no caso, esse 0,35, tá? Uma vez que a gente pegar aqui essa parte inteira, ou melhor, perdão, essa parte decimal, ela vai ser maior do que essa daqui. Mas como a gente está trabalhando com números negativos, então isso fica o oposto. Então esse número ele tem que ser menor que esse também, tá? Então basicamente é isso para números decimais também. Porém a gente ainda tem as dízimas, só que com as dízimas periódicas vai ser a mesma coisa. Uma vez que a gente também pode pegar uma dízima periódica e transformar numa fração, a gente poderia utilizar todos os conceitos de frações. E assim também, como a gente pode pegar o número misto e transformar em fração, então a gente poderia utilizar o número misto também da mesma forma, tá certo? Então tudo se resume basicamente a esses dois aí, que seriam os decimais e as frações. Tá certo, povo?
Então a gente finaliza essa parte do conteúdo por aqui e na próxima aula a gente pode verificar as operações. No caso seria soma, subtração, divisão e multiplicação. Ah, tem a potenciação e a radiciação também, tá? Ou seja, aí vocês já estão cansados de ver por aqui. Então é isso, até a próxima aula.